Olá, amigos conterrâneos! Hoje vamos falar sobre o Enem 2024, dia 1. Hoje é dia 5 de novembro de 2024 e vamos falar um pouquinho sobre o Enem que aconteceu no domingo, hoje é uma terça-feira. Primeiramente, gostaria de explicar o motivo do porquê eu não fiz o vídeo ontem, na segunda-feira, pós-Enem. Bom, no domingo após o Enem, eu passei mal, infelizmente. Fiquei exausta, porque tinha muito texto, muita coisa, e fiquei muito cansada. Aí eu faltei ontem, não fui pro colégio para descansar, e acabei não gravando o vídeo porque eu fui esquecendo. Mas hoje eu estou aqui com vocês para comentar sobre a redação, as questões, o Enem 2024. Vai ser bem rápido porque basicamente eu gostei muito da prova em si, estava muito boa. As questões estavam relativamente fáceis, dava para você interpretar até as questões de história, geografia. Não estava conteudista, estava interpretativo. O Enem é interpretativo, mas estava mais do que o normal. Gostei bastante das questões. Acho que eu fiz uma boa prova. No começo, durante as primeiras questões, eu fui marcando, tipo assim, confiante e fui acertando. Porque com o gabarito extraoficial, eu já acertei bastante. E assim, eu achei muito grande. Os textos estavam muito grandes e isso dificultou um pouco a interpretação. Como assim? Não é que dificultou a interpretação, mas como você estava preocupado, eu no caso estava preocupada em fazer todas as questões, entender todas as questões certinho, eu não consegui dar atenção para todas, porque tinham muitos textos. Eu perdia muito tempo lendo os textos gigantes que eu precisava ler para interpretar a questão, porque senão eu não conseguia. Tiveram questões que eu só de enxergar, só de ler a proposta da questão, só de ler essas, como que eu posso dizer? Isso aqui embaixo, a fonte de onde tirou o texto, a imagem, eu já conseguia acertar a questão, mas foram poucas as questões que aconteceram isso. Então, como eu posso dizer? A minha dedicação em ler todos os textos talvez comprometeu na minha nota, porque eu queria dar o meu máximo e não consegui. Eu perdi muito tempo lendo muitos textos que eu poderia ter só passado para outra questão, só que às vezes eu ficava encucada e não passava. Mas enfim, acontece. Acertei acho que eu acertei o que eu precisava para acertar, porque tava bem de boa as questões. Linguagens, eu achei que eu acertaria mais, mas tá tudo bem. Eu acho que como foi o extraoficial, eu já acertei uma boa quantidade. E acho que com o oficial, talvez eu acerte mais questões, porque tiveram algumas que ficaram meio ambíguas, né? Então, tudo certo, tudo certo. A proposta de redação. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Gente, que teminha maravilhoso, que delicinha. Ontem eu tava falando... Ontem não, no sábado, tava falando que o tema poderia ser algo relacionado a meio ambiente, eixo meio ambiente, eixo educação. Assim, sairia muito bem se fosse esses eixos temáticos, se fosse esses temas, mas eu acho que eu me saí muito bem nesse tema. Por quê? No sábado, eu fiz 2 temas falando sobre arte e eu consegui encaixar muito bem, porque arte é cultura. Herança africana é cultura. Logo no primeiro texto de apoio, já vem falando. Texto 1, herança, o legado de crenças, conhecimentos, técnicas, costumes, tradições, transmitido por um grupo social de geração para geração. Cultura. Gente,
incrível. Eu, assim, quando eu olhei o tema, eu dei eu sorri, eu falei, que lindo, gente, que perfeito. Consegui citar tudo o que eu queria citar, consegui estruturar a redação muito bem, fiz calma. A minha proposta de intervenção, a conclusão, no caso, né, que eu tenho muita dificuldade, ficou direta. É isso, aquilo, por meio de tal, com órgão tal. Nossa, fiquei muito mais tranquila. E, tipo assim, como era um tema que eu não tinha trabalhado a valorização da herança africana, mas eu tinha trabalhado arte, cultura. Então, e no dia anterior. Então, assim, as palavras-chave já estavam na minha cabeça. O que eu devia falar sobre Ministério da Cultura, herança, que também já estava na prova. Nossa, foi perfeito. Então, assim, vou ler um cadinho do... Cadinho não, né? Só vou ler a introdução. A Constituição Federal, promulgada em 1988, prevê para todos os cidadãos o direito à cultura. Entretanto, na prática, essa garantia é deturpada, visto que a desvalorização da herança africana ainda é uma realidade na sociedade nacional. Desse modo, tal cenário ocorre tanto pela negligência governamental quanto à criação de políticas adequadas, como também devido à falta de debate e conscientização sobre o legado e a história afro-brasileira. Incrível! Adorei. Eu acho que a minha redação foi muito melhor do que a do ano passado. Porque a do ano passado eu sabia fazer a redação tranquilo, só que esse ano eu tava muito mais confiante, tava muito mais realmente confiante a fazer uma prova de redação em específico, segura de que qualquer tema eu ia saber desenvolver do jeito que eu já estava desenvolvendo nas minhas outras redações. Fiquei muito feliz mesmo. E pontuando algumas coisas, eu fiquei muito nervosa no final, porque já tava, acho que assim, eram 6 horas e eu entrei em desespero, porque eu não tava tendo noção do quão era 1 hora. Tipo assim, quanto durava 1 hora? 60 minutos. Só que, tipo assim, eu não tava imaginando que 60 minutos é grande, é um tempo muito grande. Só que eu entrei em desespero. Aí eu falei, caraca, não vou conseguir fazer as questões que eu preciso ainda, que eu deixei de lado. Vou passar a redação pra folha oficial logo. E fiz isso. Então, tipo assim, minha letra na prova, na folha oficial, ficou meio distorcida, porque... Não distorcida, mas um pouco trêmula, né? No final eu tava toda assim, cagadinha. Porque eu tava muito cansada, eu tava com muita dor de cabeça. Eu tava assim, ó. E no final, sempre na minha conclusão, eu coloco: logo almeja a construção de um futuro mais cultural, no caso, o que é a proposta, né? Mais cultural e que valorize as heranças africanas. Só que, quando eu fui passar para a folha oficial, eu botei que um futuro mais cultural e que valorize as heranças culturais. Eu tava tão cansada que coloquei culturais de novo. Só que como eu tinha tempo, eu não sabia que eu tinha tempo. Só depois que eu percebi que eu tinha tempo. Eu reli a redação mais de uma vez. E lendo de novo, eu vi o erro. Falei, caraca, que bom que eu reli. Aí eu rasurei e escrevi herança africana em cima. Nossa, mas eu fiquei aliviada de ter tido tempo para reler na folha oficial e corrigir. Não corrigir, corrigir alguns erros que eu cometi no oficial, que foi um só, basicamente, que foi esse do rasurar a cultura e botar a africana em cima. E deixei bem frisado o ponto final para não ter erro nenhum. Eu acho que consegui fazer uma boa prova. Logo quando cheguei, ao invés de eu já começar a escrever na folha de rascunho, eu passei para folha ao lado, para já passar no rascunho que vai ser oficial da folha oficial. Então, assim, gostei bastante. Nossa, o que eu mais me orgulho na redação foi que no segundo parágrafo de desenvolvimento eu sempre falo sobre a falta de debate.
e veio com Paulo Freire, que ele fala sobre a importância. Ele fala que o diálogo é o principal meio de conscientização e transformação social. E nisso eu falei que, ademais, no segundo parágrafo de desenvolvimento, ademais é fundamental observar que a falta de debate impulsiona o desconhecimento identitário. Como fala sobre a valorização da herança africana, se encaixou perfeitamente. Nossa, eu acho que ficou muito bonitinho na redação, a organização. O tema podia falar de muitas coisas, estava muito abrangente. Eu pensei em muita coisa. Eu falei, caraca, meu Deus, eu fiquei muito feliz. Ai, ai, gostei bastante. Eu acho que eu tirei uma nota muito boa. E bom, as questões de história estavam fáceis. Eu achei fáceis. Só que teve umas que eu errei, não por bobeira, mas que pra mim fazia mais sentido, entendeu? De tipo assim, essa questão aqui, essa questão, a resposta certa que estão comentando é que a capa da revista evidencia estereótipos da cultura nacional. Só que eu marquei que as capas evidenciam um projeto de país industrial. E por que eu pensei isso? Porque logo aqui embaixo tá falando o Departamento de Imprensa e Propaganda e a Política Editorial do Estado Novo. Como era Estado Novo, eu logo pensei num projeto de país industrial para mostrar a valorização do samba, valorização do agronegócio, sabe? Da cultura. Não pensei em estereótipo, sabe? Tipo assim, eu acho que nessa questão foi mais uma crítica. Não, o que tá acontecendo? Tá gostando do estereótipo, é o estereótipo da cultura nacional. Só que eu não pensei nisso, eu fui numa lógica muito mais de elevar o país, sabe? Um projeto de país industrial. Não pensei nisso. Eu falei, poxa, errei essa questão. Quer dizer, talvez tenha errado, né? Não sei. Ainda no gabarito oficial, mas foi. E assim, uma coisa importante. As questões fáceis eu acertei. As questões difíceis eu errei. Isso é muito importante, porque isso aumenta muito a nota. Então, graças a Deus. E assim, teve algumas questões no... Essa questão aqui, de linguagens, que eu errei. Essa que eu estou falando que eu errei, mas eu não tenho certeza, né? Porque ainda não saiu o gabarito oficial. Mas essa questão aqui do agasalho, eu vou ler pra vocês. A questão é assim, do caderno azul. Questão 33. Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Aí no agasalho tá escrito: vou deixar que você se vá. Campanha do agasalho. Doe roupas, calçados e cobertores em bom estado. Sua doação ajuda muita gente. Nesse cartaz, a expressão vou deixar que você se vá, em conjunto com os elementos não verbais utilizados, tem a finalidade de... Aí vou falar as opções. Incentivar o descarte de itens defeituosos. Promover a reciclagem de produtos usados. Garantir a conservação de roupas de inverno. Aí vai as duas questões que eu fiquei em dúvida. Letra D. Relacionar o gesto de doação à ideia de desapego. Essa foi a questão que estavam dizendo que era mais correta. E eu marquei a letra E, que falava comparar a peça de uma roupa ao sentimento de despedida. Porque, novamente, essa questão eu levei muito na minha concepção. Quando eu dou algo, eu tô me despedindo daquela roupa pra doar. Eu não pensei em desapego, tipo assim, eu não relacionei doação com a ideia de desapegar da roupa, tipo, eu ia fazer com a Lume, só que eu não tenho coragem de fazer com a Lume, fazer com estojo. Não, tem apego emocional no estojo. Calma aí, galera. Vamos lá. Essa blusa, eu tenho ideia de que se eu for doar dela, eu vou estar me despedindo, não vou estar desapegando, tipo.
tchau, sabe? Eu vejo a ideia de desapego como literalmente, toma, tô me desapegando. Então eu levei mais pelo emocional. Então, comparar a peça de roupa ao sentimento de despedida foi a que eu mais achei correta. Mas tá errada, de acordo com o extraoficial. Enfim, não vou me apegar, não vou me apegar às questões, porque já foi. Eu tenho certeza que eu fiz uma ótima prova. Isso que importa, né? Bom, acho que é isso. Não tenho mais nada para falar sobre o Enem. Foi muito bom. Espero que eu consiga uma ótima nota. Lembrei de algo que eu tenho que falar. Eu tenho que falar sobre o Enem dia 2, que é semana que vem, no domingo. E assim, é o dia que pra mim é o mais complicado, porque engloba matemática e ciência da natureza, que é química, física e biologia. Gente, meu Deus, eu tô meio assim, porque eu tenho muita dificuldade. Eu acho que eu vou tentar, vou dar o meu máximo pra tirar uma nota muito boa, pra acertar o máximo de questões possíveis de biologia. Porque se eu me garanto em biologia, talvez já seja alguma coisa. E eu peço que as questões estejam mais interpretativas. Por mais que química e física interpretativo talvez não seja tanto, né? Talvez algo de teoria, sabe? Em física ajude bastante. Em matemática, algo mais interpretativo. Ai. Ah. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu espero. É isso. Já falei que eu tinha que Já falei o que tinha que falar. É isso, galerinha. Muitos beijos. Depois eu vou fazer mais vídeo falando sobre spoiler. Eu vou falar sobre a minha vida, mas não sobre a minha vida, sobre o meu projeto de vida e sobre algo que eu quero falar agora, mas não vai dar. Vou literalmente falar tudo que eu iria falar no próximo vídeo. Mas basicamente é sobre algo que eu fazia, que eu não tô fazendo mais, que é escrever todo dia. Desde o ano passado, eu escrevia todo dia antes de dormir, como que foi meu dia, que eu quero que aconteça amanhã, não o que eu quero, mas tipo assim, espero que amanhã seja um dia muito bom, que eu possa fazer tal coisa e tal, aprender tal assunto. Mas eu parei logo em junho, julho, agosto, setembro. Acho que em outubro. Não. Acho que em setembro eu já parei de escrever, porque eu não tava conseguindo ter tempo. Não tava tendo tempo pra tirar uma parte do meu dia pra escrever. E tipo assim, eu já tava acumulando muitos dias anteriores, sabe? Eu não tava anotando, porque eu ficava cansada, tava meio chateada, coisa de colégio, sabe? Aí desmotivei e parei de escrever. Só que assim, eu tenho muita memória das coisas que eu faço. E eu noto tudo na minha agenda. Então, tipo assim, isso aqui é o tudo que eu já fiz esse ano tá aqui na agenda, de sair pra tal lugar, etc. Então, assim, se eu quisesse voltar a escrever todos os dias que eu não escrevi, eu poderia muito bem, porque eu tenho conversa que eu sei exatamente o que eu fiz no dia, foto, tem tudo. Mas eu não vou fazer isso porque já foi uma parte da minha vida que eu já fiz. Mas eu gostaria de comentar nos próximos vídeos coisas que eu não escrevi e que eu acho pertinente. E falar um pouquinho também sobre a vida, sobre as coisas do mundo. É isso, galerinha. Beijo, muito obrigada por ficar até aqui comigo.
Tchau, tchau!